Olá! Em janeiro de 2024, Niterói passou por uma série de deslizamentos de terra bastante severos. A gente sabe que as chuvas têm relação com isso, mas qual é a conexão exata entre uma coisa e outra? Hoje vamos mergulhar fundo nas respostas, com base em um estudo acadêmico que investigou exatamente essa questão. E o nosso guia nesta análise é um projeto de intervenção. O título dele é bem completo e já resume o nosso roteiro. Análise dos impactos das chuvas acumuladas e estratégias de mitigação para deslizamentos no município de Niterói/RJ em janeiro de 2024. Ou seja, a ideia é entender as causas e principalmente buscar soluções para o futuro. E é fundamental saber que este projeto tem uma base acadêmica bem sólida, viu? Ele foi desenvolvido por Gabriel Pinheiro Souza com orientação de Leandro Ribeiro da Silva e faz parte do curso de especialização em Gestão Pública em Proteção e Defesa Civil da Universidade Federal de Juiz de Fora. É um trabalho com conclusão prevista para 2025. Bom, nossa jornada por este estudo vai seguir 4 etapas bem claras. Primeiro, vamos entender o cenário de risco em Niterói. Depois, vamos olhar os dados e os métodos da pesquisa. Na sequência, os achados que conectam a chuva e o impacto. E para fechar, as recomendações e ações para o futuro. Vamos começar então pelo cenário para a gente entender por que Niterói é uma cidade que exige atenção constante quando o assunto são os desastres ambientais. A pergunta central é essa: por que a cidade é tão suscetível? A resposta não é única, sabe? É uma combinação complexa de fatores geográficos e climáticos, que se somam ao padrão de ocupação urbana que foi se desenvolvendo ao longo do tempo. E olha, este não é um problema de agora. O estudo faz questão de recordar o desastre ambiental do Morro do Bumba, em 2010. Um evento muito trágico, que serve como um lembrete duro das vulnerabilidades da cidade e da necessidade de pesquisas aprofundadas como esta. Certo. Agora que o cenário está claro, vamos para a pesquisa em si. Como exatamente essa conexão entre chuva e deslizamentos foi investigada de uma forma rigorosa, científica? A metodologia foi dividida em 3 passos bem definidos. Primeiro, a coleta de dados de chuva, direto da fonte oficial, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Depois, o levantamento dos deslizamentos que foram registrados pela Defesa Civil de Niterói. E, por fim, a análise espacial, que usou geotecnologias para cruzar todos esses dados e mapear as áreas mais afetadas. E é esse cruzamento de dados que nos leva diretamente aos achados da pesquisa. O que os números de janeiro de 2024 revelaram sobre essa relação entre chuva e impacto lá em Niterói? Esse gráfico aqui é a chave para a gente entender o que aconteceu. Ele mostra o volume de chuva de cada dia do mês. Reparem só nos picos dos dias 14, 21 e 23. O dia 14 de janeiro, em especial, se destaca. Foi uma precipitação realmente muito intensa. E o impacto desse pico de chuva foi imediato e foi severo. Somente no dia 14 de janeiro foram registrados 51 deslizamentos. É um número realmente extraordinário para um único dia. E aqui está um dos pontos centrais da análise. O desastre se concentrou num período muito curto. Entre os dias 14 e 17 de janeiro, aconteceram 115 deslizamentos. Para se ter uma ideia do que isso representa, isso equivale a 58% de todos os eventos do mês inteiro. Isso mostra bem o efeito cascata de uma chuva intensa em um solo que já estava fragilizado. E essa citação do estudo ilustra um ponto que é fundamental. Não é só a chuva do dia que importa. A pesquisa aponta que a chuva dos dias anteriores já tinha saturado o solo, deixando ele instável. É o que os especialistas chamam de chuva antecedente. Basicamente, o terreno já estava preparado para o desastre. Ok, chegamos à parte final, e talvez a mais crucial. O que fazer com toda essa informação? Como é que a gente transforma a pesquisa em ações concretas para o futuro? O estudo propõe um caminho claro. É preciso definir limites de chuva específicos para cada região da cidade, fortalecer os sistemas de alerta, integrar o monitoramento técnico ao planejamento urbano e, claro, um trabalho contínuo de melhorar as políticas públicas de redução de riscos. A principal contribuição deste trabalho é justamente essa: fornecer uma base de dados e evidências para que gestores públicos possam tomar decisões mais informadas. O objetivo final é fortalecer a resiliência da cidade e, com isso, proteger comunidades. É muito importante reconhecer o valor de trabalhos como este. Eles refletem o compromisso com a formação de profissionais que são éticos, críticos e capacitados para contribuir com a ciência, com uma gestão pública mais eficiente e com a redução de riscos no Brasil.
Para quem quiser se aprofundar, o trabalho completo está disponível no link da descrição. E fica o convite para seguir o canal, curtir e compartilhar. A disseminação de conhecimento de qualidade é uma ferramenta poderosa para a prevenção de desastres. Antes de encerrar, um aviso importante. Este material é uma síntese automatizada do trabalho acadêmico que a gente acabou de ver e foi gerado com o suporte de inteligência artificial. Por essa razão, o conteúdo pode ter simplificações ou alguma imprecisão. Para ter acesso a todas as informações, a fonte definitiva é sempre a publicação original. Agradecemos a atenção.